aqui o Fux e a condenação do Bolsonaro. Veja bem, o Fux, naquelas 13 horas que ele passou falando, todo douto, fazendo citações em ABNT. Eu vou falar o que eu disse na TV GGN lá de sexta-feira. Quando eu vejo um trabalho de dissertação ou uma tese em que páginas a nota de rodapé é muito maior que o texto, você começa a abanar a cabeça negativamente. Porque você fica pensando, não vai ter novidade nenhuma nesse trabalho. Esse trabalho mais cita do que produz algo novo. É batata. Pega trabalhos de mestrado ou doutorado, se tem muitas páginas que a nota de rodapé é maior que o próprio texto, é opus citate, é referências, é id, ibidin, e assim por diante. Esquece. Não vai muito longe em termos de novidade ou de contribuição a algum debate. A pessoa está reproduzindo. Foi o que o Luiz Fux fez. Primeiro da literatura de direito, que não teve nada depois do que ele falou depois. Assim como a decisão dele não teve nada com a decisão dele anterior. Ele entrou em contradição contra si mesmo. Todo mundo falou isso. E segundo, que não teve nada a ver com o reforço que ele fez a uma por uma das teses da defesa do Bolsonaro. São as migalhas do labirinto que ele deixou para depois se aproveitar e entrar com recursos e apelos. Primeiro que ele dizia que a ação devia ir ao plenário. Ou descer de instância. Ou desce de instância ou vai para o plenário do STF. Então entra numa questão processual. É aquilo que se apegaram na defesa, quando o Lula acabou saindo dos cárceres lá de Curitiba, e toda a questão, né, de como a Lava Jato começou a ser colocada em xeque e tal, que o argumento da mídia era tudo é uma questão processual, não entra no mérito. Então, o Luiz Fux está já ensinando o caminho das pedras. Tá? Essa turma não tem competência, ou vai para o plenário ou desce de instância. Essa coisa do linguajar jurídico e tal. E segundo, a ação do golpe não é caso do STF. Aí é uma coisa séria que coloca, na minha opinião. Não vou falar no sentido dado pelo Fux, foi para um outro caminho. Mas é uma questão de que um golpe de Estado é uma questão política, não é jurídica. Tratar os golpistas como organização criminosa, e o Bolsonaro como líder de uma organização criminosa, é querer trazer para a esfera do direito penal, criminal. Mas peraí, um golpe de Estado não é um crime, é político, é uma ação política. Então aí essa coisa que é a conexão ali entre o plano do punhal verde e amarelo, todas aquelas coisas com os ataques do 8 do 1, a relação causal, causa e efeito, quer dizer, o Bolsonaro foi o responsável por aquelas invasões? Sim, foi responsável, mas politicamente, não juridicamente. Essa é uma questão que coloco, que é o ponto que eles vão pegar, é um ponto fraco. Porque juridicamente não tem causa e efeito. Não tem um documento ali, tal, vamos invadir no dia 8, invadir, tal, que ele assinou, tal, ou que ele tenha dito. Claro que o Bolsonaro é responsável, mas é responsável político. Portanto, ele tem esticado a corda, para usar a expressão que ele mesmo usava. E aí, é claro, esse pessoal é o efeito fliperama. Esse pessoal descerebrado,
acreditava que estava fazendo a história, vamos dar um golpe de Estado, todo mundo ficou em êxtase. Esse pessoal maluco que foi lá quebrar tudo, e como elemento de Revolução Popular híbrida, gravando live, com celular. Golpe de Estado instagramável. Tentativa de golpe de Estado instagramável. Então, sim, o Bolsonaro é o responsável, mas politicamente. Então, a questão da causalidade jurídica é um ponto fraco e eles vão se pegar nisso. Essa história não terminou, apenas começou. Para o ano que vem, o ano da maldade. E essa coisa do data dumping, essa coisa que ele colocou, ele recebeu 8 terabytes de documentos probatórios. Então, de repente, os documentos probatórios, as provas, não é que não houve prova, houve excesso de prova. O que eu acho interessante é que em nenhum momento, nenhuma das partes negou a existência. Mesmo os acusados. Não existiu, mas eu não participei. Existiu, mas eu não participei. Eu estava lá em Miami, eu estava não sei aonde, eu tinha reservado não sei o que num sítio, num hotel, lá nos Estados Unidos. Todo mundo admitia, mas não é comigo, eu não sabia de nada. Então vem esse data dumping, aí entra a questão até aí vem aqui a live que eu participei lá na sexta-feira, da TV GGN, o convidado esse Tiago Minagi, que é advogado criminalista, né, professor de direito penal, né, parece que é uma coisa assim, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, participou, muito interessante. Eu toquei nessa questão do data dump, ele falou da utilização de inteligência artificial. A utilização da inteligência artificial. Então, para poder lidar com esses documentos, facilmente, você indexaria esses documentos. Então, eu coloquei uma coisa que eu fiquei preocupado. Toda uma geração, juízes que começam a dar sentenças através de inteligência artificial. Tá? Até o Luiz Nassif brincou, de repente tem inteligência artificial muito mais competente do que muitos juízes. Tá? Mas é aquela questão do paradoxo que eu percebo que, por exemplo, na minha área de semiótica, cinema, comunicação, é perceptível, por exemplo, eu sou uma das últimas, se não a última, a minha geração, que ainda assistiu cinema no cinema de rua. Telona, telescope, né? Cinerama, imensa, película de 70mm, projetada numa tela côncava, imensa, a experiência da sala de projeção. Tá? De repente, hoje, você tem uma geração, por exemplo, essa geração nativa digital, que conhece o cinema através de plataforma de streaming. Até vai para cinema multiplex, em shopping, tá? Mas jamais conheceu a experiência real do cinema da sala de projeção, a experiência para o qual o cinema foi inventado, que depois é mitigado. Para mim é sensacional, plataforma de streaming, eu conheci o antigo cinema, muito mais democrático, sensacional, eu me atualizo mais rapidamente sobre filmes, eu consigo fazer essas lives, porque eu estou sempre atualizado rapidamente graças aos streamings da vida, o Stremio. Mas e para essa geração que conhece cinema através de streaming, através de torrent, e não do cinema real? Então, é outro registro e outra coisa, é isso que eu temo na área do direito, na área jurídica. Você toda uma geração formada em direito com inteligência artificial. Isso que é, claro, o Marcos está colocando, o extremo é uma revolução. Para mim da minha geração. Mas, de repente, para essa geração dos nativos digitais que começa a conhecer o cinema assim, pode ser um retrocesso para ele.
Então, foi uma preocupação que eu demonstrei ali no programa em relação a isso, né, essa questão. E você percebe, olha, a manchete do New York Times, o Brasil teve sucesso onde os Estados Unidos falharam. O New York Times, ele continua, e também a mídia brasileira, com essa ideia de que o que está ocorrendo no Brasil é um espelho do que ocorreu nos Estados Unidos. Eu questiono isso, eu não vou repetir agora, dado o tempo avançado, o tempo avantajado, mas são realidades totalmente diferentes. O Capitólio e o 8 do 1 são fenômenos totalmente diferentes. Tá? Lá é a questão do Estado profundo e aqui a questão das Forças Armadas. São coisas completamente diferentes. As Forças Armadas, no movimento de guerra híbrida interna, cria aquele 8 do 1 como uma forma de judicializar, aprisionar a esquerda na judicialização e no discurso desmobilizante da defesa da democracia. Agora, a manchete mais realista foi a do The Guardian. Prisão de Bolsonaro de forma alguma sinaliza o fim do seu movimento político. Com amplo apoio em casa e de Trump, seu herdeiro vai comandar a luta contra Lula nas eleições presidenciais de 2026. A questão é por isso que o Tarcísio está nessa corda bamba. Nós faz tempo que eu não falo do Tarcísio, né? Eu falo que eu só falo do Tarcísio. Estou com ideia fixa do Tarcísio. Ele está numa corda bamba, ele precisa do espólio político do Bolsonaro. O Bolsonaro é o fusível que queimou. Funcionou para isso mesmo. Desmobilização da esquerda com a judicialização. E agora ele precisa desse espólio. Só que a questão a coisa é mais complicada do que o The Guardian está vendo. Esse novo cara, esse novo candidato que pega o espólio do Bolsonaro, ele tem que passar-se como terceira via. Esse aqui a gente já colocou isso eu defendo. O Tarcísio comprovou a sua fidelidade canina à Faria Lima com essa privatização da Sabesp a toque de caixa e nas coxas, que deixou excitada a Faria Lima. Já falei isso. Deixou no cio. Então, eles querem despolarizar a política brasileira, botar um cara técnico, entre aspas, técnico. Vamos ver como a coisa vai ser resolvida. É uma curiosidade que eu tenho. E tá aí, ó. Bolsonaro se beneficiará de mudança na ficha limpa? Juristas divergem. Começou, consulte os especialistas. Aí começa. Uns são, outros divergem, outros dizem que... Parte dos especialistas diz que condenação impede benefício. Outros afirmam que defesa pode pedir novo entendimento. Isso é preparação para o saco de maldades para o ano que vem, cara. Esse tipo de divisão, de polêmica criada pela judicialização vai produzir o fechamento da atmosfera política, tornar ainda mais pesada. E dar energia para o bolsonarismo entrar com apelos, recursos, guerras e batalhas jurídicas. Tá? É isso que eles querem. Essa é a questão. A judicialização serve para isso. Tem que dar um amplo direito de defesa. Para quem dá golpe de Estado, tem que dar um amplo direito de defesa. Defesa do quê? Só se for das balas do pelotão de fuzilamento. Era assim no passado, era assim. Quem comete crime de lesa pátria vai para o paredão. Porque não queremos oposição desse tipo. Então vocês vão morrer. Que vocês vão conspirar contra nós se a gente deixar vocês vivos. Era assim, porque era questão política. Sempre golpe de Estado, na história,
Tentativa de golpe de estados e golpes de estados eram tratados como questão política. Era guilhotina. Era o quê? Pelotão de fuzilamento. Mas é claro que vivemos tempos mais politicamente corretos. Vai para o STF, judicializa, aí cai nisso. Não estou falando também de mandar a gente para o pelotão de fuzilamento, mas tem que ser tratado como uma questão política. Como tratar como uma questão política se a esquerda está totalmente desmobilizada? Como vai tratar como questão política? Não dá mais. Aí o Lindenberg Farias convocou aí para o feriadão que o povo fosse na rua contra a anistia. Foi uma meia dúzia de gatos pingados apareceram nas manifestações contra a anistia. E vamos avançar aqui. Olha só, gente.